Boa tarde, galera. Aqui quem fala é Letícia Dantas. Oi, gente. Aqui é Carol Maia. Você vai curtir agora o Falando Série. As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da Rede Cine Show. Apresentação: Carol Maia e Letícia Dantas. Esse é o Falando Série, programa aqui da Rádio Aldeia que vai trazer recomendações, resenhas e, claro, as nossas opiniões sobre os melhores filmes e séries da TV da atualidade. Para você que chegou agora, eu quero dizer que temos uma parceria muito especial com a Rede Cine Show. Então a gente vai poder dar dicas em primeiríssima mão dos filmes em cartaz. E se você quiser saber mais sobre a programação, trailers e muito mais, acesse cineshow.com.br. Lembrando que o nosso site é radioaldeiadasaguas.com.br e lá dá para você ouvir toda a nossa programação em tempo real e também ter acesso aos programas anteriores. Então fique esperto, radioaldeiadasaguas.com.br. Fica a dica! E o grande Sylvester Stallone volta para as telonas para mais uma vez dar vida a Rambo, o personagem que interpreta desde o primeiro filme da saga lá em 1982. Em Rambo Até o Fim, o soldado vive agora recluso em um rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida marcada por lutas violentas ficou para trás, mas deixou marcas irreparáveis. No entanto, quando uma jovem amiga da família é sequestrada, Rambo precisará confrontar o seu passado e reviver suas habilidades de combate para enfrentar um dos mais perigosos cartéis mexicanos. A busca logo se transforma em uma violenta caçada por justiça, onde nenhum criminoso será perdoado. Preparados para ver Rambo mais uma vez nas telonas? Fica a dica! Acho que não dá pra contar quantos livros que viraram filmes, não é mesmo? É verdade, Carol. São muitos livros best-sellers e outros que nem renderam tanto. Mas não há como negar que tem assunto pra todos os gostos. É óbvio que não vamos conseguir listar todos aqui no programa. Por isso, separamos algumas histórias para comentar com vocês. Hoje vamos falar histórias que saíram das páginas dos livros e foram direto para as telonas do cinema. E para começo de conversa, acho que vale enaltecer um dos livros que virou sucesso mundial. E após anos de seu lançamento, ainda carrega uma multidão de fãs enlouquecidos. O Senhor dos Anéis, um dos maiores clássicos da fantasia, foi transformado em filme por Peter Jackson e sua equipe. Os filmes acompanham a saga de Frodo, um hobbit com a missão de levar o poderoso e tentador anel mágico para ser destruído nas terras de Mordor. É uma história fantástica, cheia de aventuras, mensagens valiosas, personagens carismáticos e, é claro, muita fantasia. E essa é uma trilogia que conquistou os nossos pais e veio passando de geração em geração. O livro foi escrito em 1937 e 1949, com muitas partes criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o filme mesmo só foi lançado em meados dos anos 2000 e foi uma explosão cinematográfica. Eu confesso que não é o tipo de história que eu consumo, mas já assisti um dos 3 filmes. Maria, agora um livro que deu o que falar quando virou filme foi O Hobbit. Assim como a trilogia O Senhor dos Anéis, a saga O Hobbit foi convertida em filmes pela mesma equipe de produção. Mas é aí que começa a polêmica. Apenas os 2 primeiros filmes realmente condizem com a história original. E isso enfureceu os fãs que acompanhavam os livros e esperavam ansiosos pela trilogia no cinema. Gente, vale dizer que a Carol começou me chamando de Maria nessa frase. Ela me chama de Maria Letícia, tá, gente? O ruim de colocar amiga pra fazer programa é isso, ó. É isso. Não fiquem confusos. É a mesma pessoa que eu tô falando. Ó, mas voltando ao filme, a galera reclamou muito e com razão, né, Carol? Sim, com razão. Porque o último filme acompanha a história dos livros do Hobbit só até os 10 primeiros minutos. Gente, como assim? Achei uma falta de respeito com os fãs? Claro que sim. Mas essa trilogia é até hoje um dos filmes mais comentados. Sim, tem muitos fãs. E falando em Senhor dos Anéis, é inevitável não lembrar de outra saga que mora no meu coração e no coração de muita gente por aí.
A história do bruxinho mais amado deste mundo, Harry Potter. Agora nós estamos na sua praia, né, Carolina? Sim, nossa, eu amo. E que jovem de hoje não conhece Harry Potter, gente? Você pode até não gostar, assim como eu, porque eu confesso, eu não assim? gosto, Ai, gente. Mas a obra de J.K. Rowling fez sucesso não só nos livros, mas também acumulou recordes de bilheterias nos cinemas. E que perpetua até hoje, né? Porque a saga Harry Potter terminou depois do 8º filme, mas a magia do mundo de Hogwarts continua através da história de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que também é uma obra inspirada em livro e que volta aos cinemas em 2020 para o seu 3º filme. Pelo amor de Deus, gente. Ai, eu não aguento nem esperar mais, eu amo. Bem lembrado, Carol, mas voltando a Harry Potter, os filmes dos bruxinhos geraram nada menos do que 7,7 bilhões de dólares em receitas em todo o mundo. É muito dinheiro envolvido. Muito, eu não muito. consigo nem imaginar. E pra quem não sabe, o que eu acho muito difícil, Harry Potter conta a história de um garoto que descobre ser um bruxo no seu aniversário de 11 anos. Tudo isso porque quando ele era bebê, quase foi morto pelo grande vilão Lord Voldemort e acabou perdendo seus pais no incidente. Por medo daquele que não se deve mencionar voltar e matar o Harry, o menino foi enviado para Londres para viver com seus tios trouxas, ou seja, sem magia. Por isso ele acabou crescendo sem saber quem era, o que tinha acontecido nem nada, ele estava totalmente por fora. É igual eu, gente, dentro dessa história. Eu tô totalmente por fora. O Harry vive sendo maltratado pelos seus tios e pelo mimado do seu primo, o que acaba tornando a sua ida para Hogwarts, a escola de bruxaria de Londres, muito mais divertida e mágica. É na escola que ele conhece seus melhores amigos, Hermione e Rony, além do professor Dumbledore, diretor de Hogwarts e grande mentor para Harry. A partir daí, ele e os seus amigos se deparam com diversos tipos de mistérios, conspirações e reviravoltas que giram em torno desse mundo mágico. São 7 livros que se transformaram em 8 filmes. Isso porque eles tiveram que dividir o último livro em 2 longas. São eles Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu confesso que só assisti o primeiro filme e nunca mais voltei. Assim, não dá pra te defender, cara, na moral. Você precisa conhecer essa história maravilhosa. Ai, Carol, quem sabe um dia, né, gente? Eu sou mais dos filmes românticos, comédias românticas, animação, essas coisas. Tá, tudo bem. Mas vamos lá. Outra trilogia que fez sucesso nas livrarias e também foi campeão de bilheteria foi Jogos Vorazes. A trilogia colocou Jennifer Lawrence no ranking das queridinhas de Hollywood e a tornou a atriz mais jovem a ser nomeada para o Oscar de melhor atriz. Ai, eu adoro isso! As damas primeiro! Primrose Everett! Inspirado na série de livros escrita por Suzanne Collins, Jogos Vorazes mescla pesadas críticas a uma sociedade totalitária com uma história cativante para jovens e adultos. Narra as aventuras de Katniss, uma garota de 16 anos que mora em um mundo chamado Panem. Após uma grande rebelião, a autoritária capital estabeleceu os Jogos Vorazes, que é um evento anual em que 24 crianças com idade entre 12 e 18 anos, um menino e uma menina de cada distrito são escolhidos em uma colheita para participar de uma competição. Eles têm como objetivo lutar até ter apenas um jogador vivo. É uma espécie de Big Brother bárbaro, onde todos os distritos ficam assistindo aos jogos. É uma loucura. Esse é outro que eu fico mais perdida que segue um tiroteio. Mas vale lembrar que Jogos Vorazes foi um sucesso no mundo todo, explodindo como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Sim, gente, todo mundo só falava disso. Era o ó, porque eu não entendia nada. Are you coming to the tree where they strung up a man, they say murdered 3?
Strange things did happen here, no stranger would it seem if we met up at midnight in the hanging tree. Então, para dar uma quebrada nas trilogias e sagas, vamos falar sobre um filme muito triste que também virou filme? Ai, vamos, mas eu já adianto aqui que eu não tô preparada pra chorar, hein? Você, ouvinte, confessa aí, já assistiu Um Menino do Pijama Listrado? Chorou junto com o Brasil e o mundo? Porque esse filme é de cortar o coração. Nossa, Maria, com certeza. É um filme muito tocante e pesado. Ele é baseado no romance homônimo de John Boyne e retrata o mundo inocente de duas crianças durante a Segunda Guerra Mundial. O Samuel, uma criança judia, e o Bruno, filho de um oficial nazista. Bruno vive isolado no jardim da casa, próximo onde seu pai trabalha, que é um campo de concentração, e começa a explorar o local. Logo ele cria uma amizade com Samuel, um judeu preso no campo, o menino do pijama listrado. Ai, até arrepia só de lembrar. Sim. O filme é triste, mas o livro é mais triste ainda. Olha, eu comecei a ler em alguma das minhas férias lá na casa da minha avó, mas eu não consegui terminar. Mas isso que você falou sempre acontece comigo. Eu sempre acho o livro mais triste que o próprio filme em si. Não sei porquê, acho que quando a coisa tá lá na minha imaginação, atinge um lugar muito sensível em mim e eu acabo, sei lá, achando tudo muito mais tocante, sabe? É verdade. Mas continuando nessa pegada aí de Segunda Guerra, um livro que eu li quando eu era bem jovem, né? Porque eu ainda sou jovem, mas eu era bem mais jovem. Foi A Menina que Roubava Livros. Nossa, eu sou apaixonada por esse livro. Eu li quando tava lá no ensino médio, peguei o livro na biblioteca da escola sem pretensão nenhuma e quando eu li, eu consegui me teletransportar para aquele porão. Gente, eu consigo me lembrar dos cenários que eu criei enquanto eu lia. Foi surreal ler esse livro. Que demais, Carol, muito bacana. Eu também tenho um carinho muito especial por esse livro, porque foi o primeiro livro que comprei com meu salário, sabe? Gente, que incrível, amei saber disso. Ah, é muito legal, Carol. E eu tenho até hoje. Eu sou bastante apegada a ele. E eu era estagiária na época. Então, separar um dinheirinho pra um livro era algo que tinha que ser planejado. Sim, vida estagiária. Lembro bem como que era, tristeza. Mas então, A Menina que Roubava Livros, como a gente já falou, se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Esse tema já foi retratado várias vezes e em diversos filmes como O Pianista, A Lista de Schindler, A Vida é Bela, O Diário de Anne Frank e tantos outros. Todos eles tristíssimos, né? Esse A Vida é Bela, nossa, eu morri de tanto chorar. Mas essa adaptação, criada pelo australiano Marcus Zusak, sugere um novo ponto de vista, contando como os alemães menos abastados lidaram com as imposições de Adolf Hitler. Um filme e livro maravilhoso e tocante, que de uma forma bem irônica e com um tom de humor, fala sobre a beleza das relações humanas, mesmo em épocas de grandes desgraças. E também toca em um assunto bem delicado, ainda mais para uma criança, que é a experiência de estar cara a cara tantas vezes com a morte e saber ou tentar lidar com isso. A Menina que Roubava Livros virou um best-seller e muitas escolas utilizavam esse material como elemento de estudo nas aulas de história. É bem bacana quando isso acontece, né? Nossa, demais. Porque é uma nova forma de aprender, através da leitura e na mudança de rotina quando o professor passa um filme no meio da aula. Com certeza, ainda mais vivendo na era da tecnologia, né? Mas vamos sair dessa tristeza agora? Ai, vamos, por favor. Então, prepare-se porque vamos falar do clássico dos clássicos, O Poderoso Chefão. Nossa, eu assisti muito esse filme. Eu confesso que eu fui obrigada, na verdade, porque na época só tinha uma TV em casa. E meu pai é super fã. E, na verdade, quem não é, né? Esse foi outro livro que eu li em alguma das minhas férias escolares e fiquei enlouquecida. O Poderoso Chefão narra a trajetória da família Corleone de 1945 até 1955 e a luta deles para manter o reinado na máfia. O filme é dirigido por Francis Ford Coppola e baseado no livro homônimo escrito por Mário Puzo e traz no elenco estrelas como Marlon Brando e Al Pacino. Grandes estrelas. Cada um dos 3 filmes da trilogia acompanha membros distintos da família Corleone e apresenta aos poucos uma história densa e cheia de acontecimentos marcantes que assolam a máfia italiana. No final da trilogia, você se sentirá um membro da família,
pois somos apresentados aos personagens e aos acontecimentos nos mínimos detalhes e de forma espetacular. Não é à toa que ele é considerado o clássico dos clássicos, né? É verdade, Carol. E olha, agora tem muito livro virando filme ultimamente, né? Muito demais. E um recente foi A Teoria de Tudo. Você assistiu? Eu assisti e amei, tanto pela história em si, quanto pelas atuações impressionantes como a do Ed, que eu amo, e que interpreta o personagem principal da história. E a Carol tá falando do mundialmente famoso astrofísico Stephen Hawking, que tem a sua emocionante biografia contada no filme. Desde a sua época de faculdade, o romance com uma aluna de Cambridge, Jane, e a descoberta de uma doença motora degenerativa aos 21 anos, e como ele se tornou um dos físicos mais conhecidos do planeta. O filme traz muitos momentos emocionantes e uma jornada maravilhosa, muito bem contada pelo diretor James Marsh. Se você ainda não assistiu, corre pra ver, porque vale a pena. E como o nosso tempo tá acabando já, a gente vai listar rapidamente mais 2 filmes e logo depois, pra finalizar, a gente vai falar de uma história de sucesso que rendeu 4 filmes. Beleza, Carol, vamos correr contra o tempo aqui. Vamos falar agora sobre 12 anos de escravidão. É um livro e um filme que você precisa ler ou assistir. É uma história dura e triste, mas que serve como um importante meio de refletir sobre a história dos negros e a escravidão. Há muitos momentos que são de revirar o estômago, tamanha crueldade exposta em alguns dos personagens. E o que deixa tudo mais sensível ainda é que ele é inspirado em uma história real, né? 12 anos de escravidão foi muito premiado e é um filme bem longo, então você precisa se preparar para assistir com atenção e tempo. É verdade. Outro livro que rendeu um filmaço e que traz o incrível Léo DiCaprio como personagem principal é O Lobo de Wall Street. O drama de Martin Scorsese, baseado nas memórias do corretor Jordan, cuja frívola carreira culminou em sua prisão. É a narrativa de um cara sem escrúpulos que usou de maneiras duvidosas para se tornar um milionário no ramo de compra e venda de ações. Tudo com base em especulações falsas. É incrível como o enredo do filme e as interpretações prendem a atenção do telespectador. É muito bom. Então, para terminar, a gente não pode deixar de citar aqui um livro, filme que marcou nossa geração, né? A saga Crepúsculo. Ai, Carol, eu li todos os livros e fui em todas as pré-estreias. Alô, Cine Show! Eu confesso que eu amava demais, mas que depois de ler alguns dos livros eu fui me cansando da história. Acredita que até hoje eu não assisti o último filme? Ai, meu Deus, Carolina, pelo amor de Deus, não dá pra te defender, né? Como assim? É verdade. Mas então, Crepúsculo é uma série de histórias de fantasia e romance sobre vampiros escrita por Stephenie Meyer. A saga conta a história de Isabella Swan, uma adolescente que se muda para uma pequena cidade de Washington, experimentando um mundo totalmente novo para si ao se apaixonar pelo vampiro Edward Cullen. É o clássico Amor Proibido, né, meu Brasil? Os 4 livros da série são contados sob o ponto de vista de Bella, exceto um terço de Amanhecer, que é narrado por Jacob Black, o Homem-Lobo, que era apaixonado por Bella e depois se apaixona pela filha dela. Uma loucura, gente. Uma loucura. Tem que assistir pra você entender. Vale lembrar que a série de livros completa vendeu mais de 160 milhões de cópias ao redor do mundo e foi traduzida para mais de 37 idiomas. É muita coisa, gente. Muita coisa. E pasmem, ele permaneceu no topo da lista por 235 semanas, entre os best-sellers no jornal The New York Times. Então é claro que ele renderia uma franquia cinematográfica de sucesso. É um dos livros-filmes que mais rendeu dinheiro no meio artístico. Todo adolescente da nossa geração viu pelo menos um filme da saga. Com certeza. Você pode negar, mas você assistiu. Sim. É claro que muita gente criticou o filme dizendo que Isabella Swan não tinha expressão e era completamente sem graça. Eu discordo, sou fã até hoje e é isso, gente. Ponto final. Olha, eu não vou falar o que eu acho das expressões da Kristen, que é pra gente manter a nossa amizade, tá? Ai, Carolina, pelo amor de Deus. E é com essa frase descarada da Carol que a gente finaliza mais um programa. E se você acha que faltou algum filme aqui na nossa lista, manda uma mensagem lá no Facebook do Aldeia
ou no Instagram, @Aldeia das Águas. E se você pegou o programa pela metade ou quer ouvir de novo, acesse radioaldeiadaságuas.com.br, que lá você consegue ouvir gratuitamente toda a nossa programação onde e quando quiser. Lembrando que o Falando Série é um oferecimento da rede Cine Show. Se você quiser saber quais filmes estão em cartaz, pode acessar cineshow.com.br, que lá tem todas as informações. E a gente vai ficando por aqui, um beijão e até semana que vem. Beijo, gente, até mais! As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da rede Cine Show. Apresentação: Carol Maia e Letícia Dantas. O mês de setembro chegou com lançamentos no Cine Show, o filme de terror mais aguardado do ano. It, capítulo final. Aos fãs de ação, Rambo, até o fim, com Sylvester Stallone. E para as crianças, eu não sei de onde você a veio. animação Abominável, da DreamWorks. Venha curtir o escurinho do cinema, comer nossa pipoca e se divertir com sua família. Conheça o Cine Show Família. Ingressos com desconto, válido por 3 meses e para todos os filmes. Cine Show, um show de cinema.